Pitágoras, o homem que ouviu a matemática, imagine um mundo onde tudo é número, onde a música, o movimento dos astros, o corpo humano e até a alma seguem proporções matemáticas. Esse mundo não é ficção, é a visão de Pitágoras de Samos, o filósofo que transformou a matemática em filosofia e a filosofia em religião. Pitágoras nasceu por volta de 747 APC, na ilha grega de Samos, no mar Egeu, filho de um comerciante rico. Desde cedo teve acesso à educação e viagens, mas Pitágoras não era um jovem comum. Ele tinha sede de conhecimento, fome de ordem e uma obsessão por entender o universo. A jornada do conhecimento, ainda jovem, Pitágoras viajou para o Egito, onde estudou com sacerdotes e mergulhou nos mistérios da geometria. Depois, foi para a Babilônia, onde aprendeu astronomia e aritmética. Essas experiências moldaram sua visão. O mundo não era caótico. Ele tinha estrutura, proporção, harmonia. Ao retornar à Grécia, Pitágoras percebeu que suas ideias não seriam bem recebidas em Samos, então mudou-se para Crotona, no sul da Itália, onde fundou uma escola que era mais do que um centro de estudos. Era uma irmandade filosófico-religiosa. A Irmandade Pitagórica, a escola pitagórica era secreta, quase mística. Seus membros seguiam regras rígidas, silêncio, vegetarianismo, estudo constante e devoção à matemática. Para Pitágoras, os números não eram apenas ferramentas, eram entidades divinas. O número 1 representava a unidade, o 2 a dualidade, o 3 a harmonia, o 4 a justiça e o 10 a perfeição. Essa visão deu origem à famosa frase: tudo é número. Pitágoras acreditava que o universo podia ser explicado por relações matemáticas, e ele provou isso com um dos teoremas mais famosos da história. O teorema que mudou o mundo: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Simples? Sim. Revolucionário? Totalmente. Esse teorema não apenas transformou a geometria. Ele mostrou que a matemática podia prever, explicar e organizar o mundo físico. Mas Pitágoras não parou por aí. Ele descobriu que os sons musicais também obedecem a proporções matemáticas. Cordas vibrando em razão de 2E1 produzem 1/8, de 3E2, 1/5, de 4E3, 1/4. Nascia a música das esferas, a ideia de que os planetas, ao girarem, produzem sons inaudíveis, mas matematicamente perfeitos, filosofia, ética e mistério. Pitágoras acreditava na reencarnação. Para ele, a alma era imortal e passava por ciclos de purificação. Por isso, pregava uma vida ética, disciplinada e harmoniosa. Sua filosofia misturava ciência, espiritualidade e moral. Ele via a matemática como caminho para a elevação da alma. Mas nem todos aceitavam suas ideias. A influência da escola pitagórica cresceu tanto que gerou medo e resistência. Conflitos políticos e religiosos levaram à perseguição dos pitagóricos. A escola foi destruída. Pitágoras fugiu e, segundo relatos, morreu em Metaponto por volta de 435 a pessoa. Pitágoras não deixou escritos. Tudo o que sabemos vem de seus discípulos e admiradores, mas seu impacto é incontestável. Influenciou Platão, Aristóteles, Euclides, Kepler, inspirou músicos, astrônomos, filósofos e cientistas por milênios. Sua ideia de que o universo tem ordem, proporção e beleza matemática ainda guia a ciência moderna. Hoje, quando usamos o teorema de Pitágoras, quando ouvimos uma música afinada, quando olhamos para o céu e buscamos padrões, estamos repetindo o gesto de Pitágoras. Ele não apenas pensou o mundo, ele o ouviu e nos ensinou que por trás do caos aparente existe uma sinfonia invisível, uma sinfonia de números, formas e ideias. Encerramento: o som da verdade.
Pitágoras foi mais do que um matemático, foi um visionário. Um homem que acreditava que a verdade podia ser medida, ouvida e vivida, e que a mente humana, guiada pela razão e pela ética, podia alcançar o divino. Seu nome vive em cada triângulo, em cada nota musical, em cada equação que busca sentido. Porque Pitágoras não apenas descobriu fórmulas, ele descobriu que o universo canta e que a matemática é sua melodia. Pitágoras não foi apenas um matemático, ele foi um visionário. Um homem que acreditava que o universo tinha uma estrutura oculta, feita de proporções, ritmos e relações invisíveis. Para ele, os números não eram apenas símbolos, eram a essência da realidade. Ele viu harmonia onde outros viam caos, ouviu música onde outros viam silêncio, e descobriu que por trás de cada triângulo, cada nota musical, cada estrela no céu, havia uma lógica profunda, uma melodia matemática que rege tudo. Sua escola foi destruída, seus escritos se perderam, mas suas ideias sobreviveram. Porque ideias como as de Pitágoras não morrem, elas se multiplicam, elas ecoam. Hoje, quando usamos o teorema de Pitágoras, quando afinamos um instrumento, quando buscamos padrões no universo, estamos repetindo o gesto de um homem que viveu há mais de 2.500 anos. Um homem que acreditava que pensar era ouvir, que ouvir era entender, e que entender era se aproximar do divino. Pitágoras nos ensinou que o conhecimento não é apenas útil, ele é sagrado, que a matemática não é apenas cálculo, é contemplação, e que a mente humana, quando guiada pela razão e pela ética, pode tocar o infinito. Então, da próxima vez que você olhar para um triângulo, ou ouvir uma nota musical, ou se perguntar sobre o sentido da vida, lembre-se de Pitágoras, o homem que ouviu o universo cantar e nos ensinou a escutar também. Pitágoras é um dos personagens mais enigmáticos da história da filosofia e da matemática. Muito do que sabemos sobre ele mistura fatos e lendas, e talvez seja justamente esse mistério que o torna tão fascinante. Uma das curiosidades mais marcantes é que Pitágoras nunca deixou escritos. Diferente de Platão ou Aristóteles, não há livros assinados por ele. Tudo que chegou até nós vem dos relatos de seus discípulos e de pensadores posteriores. Isso significa que cada detalhe sobre sua vida carrega um tom de mito, como se fosse uma história contada ao redor de uma fogueira, passada de geração em geração. Sua escola em Crotona, no sul da Itália, funcionava quase como uma seita. Os pitagóricos seguiam regras rígidas, silêncio absoluto durante anos, vida comunitária, vegetarianismo e devoção aos números. Quem quebrava essas regras era expulso e considerado traidor. Essa aura de mistério fazia da escola um lugar de disciplina e reverência, onde a matemática era vista como algo sagrado. Para Pitágoras, os números não eram apenas símbolos, mas entidades divinas. Ele acreditava que cada número tinha um significado profundo. O 1 representava a unidade, o 2 a dualidade, o 3 a harmonia, o 4 a justiça e o 10 era a perfeição. Essa visão deu origem à famosa frase: tudo é número. O Teorema de Pitágoras é, sem dúvida, sua contribuição mais conhecida. E em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hoje parece simples, mas na época foi revolucionário. Há indícios de que povos como os babilônios já conheciam essa relação, mas Pitágoras foi quem sistematizou e transformou em teoria. Esse teorema não apenas mudou a geometria, mas mostrou que a matemática podia prever e organizar o mundo físico. É curioso pensar que uma fórmula tão antiga ainda é ensinada em escolas do mundo inteiro, atravessando séculos sem perder relevância. Outra curiosidade fascinante é sua relação com a música. Pitágoras descobriu que os sons obedecem a proporções matemáticas. Cordas vibrando, em razão de 2 para 1 produzem
1/8, 3 para 2, 1/5, 4 para 3, 1/4. Ele acreditava que os planetas, ao girarem, também produziam sons, formando uma sinfonia cósmica chamada Música das Esferas. Essa ideia, embora poética, influenciou profundamente a astronomia e a filosofia, pois sugeria que o universo inteiro era regido por harmonia e proporção. Pitágoras também acreditava na reencarnação. Para ele, a alma era imortal e passava por ciclos de purificação, renascendo em diferentes corpos. Essa crença o levou a defender uma vida ética e disciplinada. Há relatos de que ele pregava o vegetarianismo porque acreditava que os animais poderiam abrigar almas humanas em processo de transmigração. Essa visão espiritual se misturava com sua filosofia, tornando-o não apenas um matemático, mas também um líder religioso. A influência de Pitágoras foi tão grande que sua escola se tornou alvo de perseguições políticas. O poder e a disciplina dos pitagóricos incomodavam os governantes locais e a Irmandade acabou sendo destruída. Pitágoras fugiu e, segundo relatos, morreu em Metaponto por volta de 455 a Pessoa. Mesmo assim, suas ideias sobreviveram e se espalharam. Platão, Aristóteles, Euclides e muitos outros foram influenciados por sua visão de que o universo tem ordem e proporção. Curiosamente, Pitágoras é lembrado tanto como cientista quanto como místico. Ele é o matemático que sistematizou o teorema mais famoso da geometria, mas também o filósofo que acreditava que os números eram divinos e que o cosmos cantava uma melodia invisível. Essa dualidade faz dele uma figura única, ao mesmo tempo racional e espiritual, lógico e poético. Seu legado atravessa milênios e continua vivo cada vez que alguém resolve um problema de geometria, afina um instrumento musical ou busca padrões no universo. Pitágoras nos deixou mais do que fórmulas. Ele nos deixou uma visão, a de que o conhecimento não é apenas útil, mas sagrado. Que a matemática não é apenas cálculo, mas contemplação. E que a mente humana, quando guiada pela razão e pela ética, pode tocar o infinito. Essa é talvez a maior curiosidade sobre ele. Pitágoras não apenas descobriu verdades, ele nos ensinou a olhar o mundo como um lugar onde tudo tem sentido, proporção e harmonia,